Boa noite, amigos e amigos da filosofia. Bem-vindos a mais uma das nossas conversações filosóficas. Hoje o papo vai ser sobre filosofia matemática e finanças, com o Marco Eduardo Elias aqui presente. Agradeço imensamente sua presença aqui. Boa noite. Boa noite. Tudo bem, Marcos? Como vai? Obrigado. Obrigado, Caio. Obrigado, professor Zé Márcio. Estou aqui, à disposição. Eu também queria agradecer muito, Marcos, você ter topado esse convite do professor Caio Souto. Esse canal é um canal interessantíssimo, discutindo filosofia, e você tem contribuições a dar ao canal, Marcos, porque você é um profundo conhecedor de Nassim Taleb, que é um cara que interessa aqui para a gente discutir, Kurt Gödel, e a implicação desses caras para filosofia. Eu diria que você é o Nassim Taleb brasileiro, né? Então, ninguém melhor que você para eu queria ter meu próprio legado, meu próprio trademark, mas eu aceito o elogio. Tá. Uma honra para nós tê-lo aqui, Marcos. Se pudesse falar um pouco da tua trajetória, né? Um mini Wikipedia seu, e aí a gente já começa. Pois não. Então, eu sou paulistano, vivi a minha juventude aqui na cidade de São Paulo, né, no bairro do Campo Belo, do Brooklyn. Me formei em engenharia na Politécnica, depois entrei muito cedo no mercado financeiro e tive muita sorte, porque eu entrei para fazer equities, para fazer ações, no comecinho dos anos 90, finalzinho dos anos 80, quando ninguém queria fazer isso, né? Eram os tesoureiros que faziam trade de juros e câmbio. Então, eu era o único cara, a equipe toda de bolsa do banco era eu. Então, eu acabei conhecendo os grandes proprietários de capital, né? Continuei meus estudos, fiz doutorado em matemática. Como a gente tinha um fundo com muitas ações minoritárias, a gente precisava fazer ativismo. Acabei também estudando direito e fiz um mestrado em direito também societário. Fiz um MBA nos Estados Unidos, que é meio que uma obrigação, né, desse início de carreira em banco de investimento, né? Em 2001, eu comecei a empreender no mercado financeiro. Eu montei a GAS, né, junto com 3 sócios que eram investidores no BNP Paribas. A GAS foi vendida para 20 Partners, né? Depois eu fui para a Link, né? Me tornei sócio da Link, fiz a parte de Equity Research com Equity Insights. Depois Gallias, Empíricos, um fundo de HFT, de alta frequência, High Frequency Trading, um fundo de algoritmos, e por aí vai. Eu organizei um family office de uma família de sucessores dos maiores bancos privados no Brasil, fiz a Modena e aqui estou, né? Tive uma pausa imposta pela justiça americana, voltei há 2 anos e meio e aqui estou. Se você pudesse falar para os nossos ouvintes, internautas, né, sobre o Nassim Taleb e a influência que eventualmente tenha tido, enfim. Sei. Bom, quando eu era criança, eu gostava muito do Carl Sagan. Todo mundo lembra do Carl Sagan, né? E eu fiquei horrorizado, assim, depois de mais velho, assim. Eu ganhei, em 1982, o livro Cosmos, do meu avô, Barish, e eu fiquei horrorizado depois de saber que o Carl Sagan, ele não era um cientista, né? Ele não era um Einstein, ele era um popularizador da astronomia, né? Das ciências do espaço.
né? Porque, para mim, ele era o cara, né? E logo depois eu percebi que o valor dele, do Sagan, foi muito maior do que muitos astrônomos, de fato, né, importantes, né? Porque ele conseguiu popularizar um tema, né? Fazê-lo chegar ao público em geral sem perder a profundidade, né? Eu acho que esse é o Taleb, né? O Nassim Taleb, eu acompanho a vida do Taleb desde 1997, desde o livro Dynamic Hedging, né? Vou contar um pouco a história de vida do Taleb para vocês. A gente chama ele de Taleb, né? Porque no Líbano se fala Taleb, né? Taleb quer dizer estudante, né? Ele é filho de um oncologista, né? E de uma Gosne, né? Então eles são, de certa forma, primos do Carlos Gosne, o senhor da Nissan e tal. Os avós dele chegaram a ser vice-primeiro-ministro, tiveram questões políticas, religiosas e tal, né? Ele sempre brigou assim, numa boa, muito com o pai dele. O pai dele era um grande oncologista. Inclusive, quando morreu, né, nos jornais estava escrito lá, morreu Taleb, né? O Taleb estudante, mas no sentido de sábio, de douto e tal, né? E ele tinha uma pegada diferente. Ele achava que estudar é muito legal, é muito importante, a academia é muito legal, é muito importante, mas não era só isso, né? O conhecimento, ele estava aberto ao conhecimento em geral, estudou, fez MBA em Wharton, fez doutorado em Paris, com ênfase em matemática. Bom, e foi give or take, assim, depois de trabalhar para alguns bancos, ele acabou no Credit Suisse, né? E no Credit Suisse o apelido dele era Nassim the Dream, né? Ele era um trader de opções. Inclusive, a credencial que ele mais se orgulha é de ter fechado 300 mil trades, né? Demonstra essas horas de voo, né? E ele começou a perceber que o pessoal calculava mal, né? As probabilidades muito pequenas, né? Probabilidades que nos livros, nos anais e nos métodos, nos algoritmos, davam uma porcentagem de um determinado pagamento, vamos dizer, de 0,5% por uma opção. Na verdade, a probabilidade correta era de 2%, né? Então, ele começou a entender erros, né, nos modelos de mercado e, obviamente, ele não era autor, não era nada disso, e ele decidiu ganhar dinheiro com isso, né? E realmente, de fato, ele foi muito bem no Credit Suisse, né? Em 87, né, em alguns minutos, ele fez 40 milhões de dólares para o bolso dele, né? Numa crise, num derretimento de mercado. Por quê? Porque ele sabia comprar seguro muito barato, né? E eu estou te contando essa caminhada dele para entender, né, a cabeça dele, né? Ele é um erudito, ele é uma pessoa voraz, ele estuda 8, 10 horas por dia, lê 8, 10 horas, mas assim, a caminhada dele foi levando para o estudo de probabilidades, eventos raros e tal. Bom, quer dizer, ele ganhou esses 40 milhões de dólares com 27 anos, né? 87, ele nasceu em 61.
Quer dizer, ele já se emancipa bem cedo, né? Porque 40 milhões de dólares dá para o cara, se quiser, gasta $1 milhão por ano, ele tem dinheiro para 40 anos, né? Dá para ficar estudando. O que ele diz assim, como é que você ganhou, Taleb? Como é que você ganhou, assim, sorte? Foi sorte. Bom, e aí o Nassim, ele, nessa época, né, final dos anos 80, ele já tinha feito a independência econômica dele, né? E aí ele decidiu que ele iria popularizar, ele iria tornar acessível, né, ao público em geral, sem perder a profundidade, sobre o papel da sorte na vida, sobre como calcular probabilidades muito pequenas, né? Quais as implicações filosóficas, né, de viver no mundo em que não entendemos, né? E ele começou a escrever uma série de livros que a coleção hoje chama Incerto, né? Incerto. E ele virou um think tank, né? O NYU, né? A New York University, né? Onde ele esteve com o Marco Avellaneda, não faz muito tempo, deu a ele a alcunha do hottest thinker of the world, né? O pensador mais quente da atualidade, né? E o Taleb, o Nassim, ele tem ele parece snob, arrogante e tal, mas ele é de um caráter incrível, né? E ele queria levar para o público, né, o que ele aprendeu, né, no mercado financeiro e na vida, para que as pessoas vivam melhor, né? Para que as pessoas aposentem os experts, para que as pessoas vão against the professors, né? Que é um livro dos Cestos Empíricos, né? Ele tinha Empírica, né? Aí eu roubei o nome e pus Empíricos, né? E com várias implicações filosóficas, né? Mas tudo subsidiado de uma matemática incrível, impressionante. Lógico que ele tem coautores, como Rafael Dodi. Então, assim, ele tem milhares de páginas publicadas assim, para o público em geral. Ele é um dos mais frutíferos acadêmicos em vários campos, inclusive medicina, e ele fez essa caminhada intelectual de tudo aquilo que o incomodava, que ele gostaria de saber, né? Que ele tinha percebido na prática e que ele foi recuperando, né? Marcos, o teu som tá ótimo, mas eu não sei se quando você mexe a mão, não sei o que acontece, aí o som fica... Então, dá uma policiada. Assim, então ele foi, né, estudando a história da matemática, Bachelier em 1900, Benoît Mandelbrot com fractais, que foi um cara primeiro que olhou em 1963 de brincadeira e falou assim, as flutuações de preço no mercado não seguem uma distribuição gaussiana, não seguem uma distribuição de potência, né? E foi pegando grandes gênios, né, amalgamando conhecimento, né, e engendrou essa obra maravilhosa, além de ser um acadêmico, né, ele não gosta de ser chamado acadêmico, mas muito profundo, né, naquilo que ele faz. Se você tem... Incerto é uma coleção, né? Sei lá, 1.000, 2.000, muito mais, 2.000 páginas, assim. Se você entrar no site dele, lá, pessoal, que é uma bagunça, e pôr lá o Technical
Technical Appendixes of Inserto. Cara, cada palavra que ele põe no livro, ele matematiza, ele mostra, ele prova. Assim, o trabalho dele é impecável. Mas, assim, ele se vê um filósofo, né? Filósofo da matemática, filósofo em probabilidades, né? E um flaneur, né? O flaneur, ele diz que é o contrário do turista, né? O turista quer tirar a volatilidade de tudo, o flaneur quer volatilidade em tudo. O flaneur é aquele cara que compra só a passagem de ida, né? Então, assim, nesse sentido, o Taleb, para mim, né? Ele é como o Carl Sagan, né? Ele não desvendou as equações do universo, né? Mas ele fez um serviço absurdamente competente para trazer conhecimentos, insights profundos para o público em geral, né? E em que medida que isso inspira o seu trabalho? Como é que, no seu caso, isso serve de inspiração? Se puder contar um pouquinho. Veja, eu sou filho de imigrantes, né? E o meu pai sírio, minha mãe italiana, família síria, família italiana. E esse pessoal, eles são céticos, né? Principalmente da minha turma, né? Os italianos da minha turma não são aqueles do norte da Itália, avô engenheiro, não. Eram pessoas simples, né? E as pessoas simples, não intelectualmente, mas sem grandes arcabouços de conhecimento específico, eles acabam se defendendo a partir de heurísticas, né? Heurística, para mim, é um nome bonito para truque, né? Então, eles não sabem... eles sabem que eles não sabem eles sabem que eles não sabem como o mundo funciona, né? Eles não acreditam em experts, em quem fala difícil, e também até não acreditam muito, ou não acreditavam muito, esse meu pessoal, porque também não tinha dinheiro para pagar, né? Então, foram pessoas que foram desenvolvendo as vidas não através de expertises, assim, mas através de truques, né? E isso me influenciou muito, né? Isso me influenciou muito, porque, sabe, por exemplo, eu aprendi com meus avós, com meus pais, que você deve fazer uma aposta se você tem muito mais para ganhar do que você tem para perder, né? Coisas simples, né? Meu avô, por exemplo, jogava na loteria, né? E ele falava, é maravilhoso, né? R$10, isso me anima, Então, eles começram esses conceitos, assim, das heurísticas dos antigos, né? Sempre me intrigou, né? E eu de fato, eu era muito bom aluno e tal, estudei muito, mas, assim, nunca dei bola para faculdade, formação, essas coisas. Se você entrar no meu perfil do LinkedIn, eu não tenho nenhuma formação. Eu não tenho alma mater, mas, assim, eu fui estudando, né? Tudo aquilo que me interessava, comecei a trabalhar cedo, e no final eu acabei com tendo esse encontro, vamos dizer, intelectual, né? E físico, se deu em 97, com o Taleb, porque, assim, era a mesma coisa, era assim, olha, mais ou menos, né?
São duas pessoas estudadas, né? São duas pessoas, em tese, bem formadas, né? Que sempre tiveram o pé atrás, né? Com tudo que era PhD disso, PhD daquilo, pós-doutor nisso, pós-doutor daquilo, né? A gente sempre desconfiava, acho que pelo mesmo background, né? Que o mundo funcionava muitíssimo bem antes de tudo isso, né? E eu acho assim que foi aí eu colidi, assim, no bom sentido, com o que o Taleb estava fazendo, estava buscando também, né? As minhas dúvidas essenciais eram dele também, e tal, e foi muito legal. Foi muito legal isso. Marcos, você teve uma experiência traumática relativamente recente. Eu não queria que você entrasse no mérito, tá certo? Eu só estou destacando, assim, você como Mandela, como Lula, como Gramsci, enfim, passou um período recluso. Eu queria que você pudesse explorar, porque eu penso por mim. Outro dia eu fiquei preso num elevador alguns minutos, eu quase morri de pânico, de enfim. Eu não tenho estrutura, eu acho que eu não tenho. Você tem uma estrutura, você tirou isso com muita força. Você é um cara extremamente, além de extremamente inteligente, extremamente forte. Eu queria que você pudesse explorar um pouco do ponto de vista existencial, filosófico, enfim, você pudesse fazer uma reflexão, ainda que curta, se você quiser, né? Sim, sem dúvida, eu posso fazer. Inclusive, eu venho pensando muito nisso, né? As pessoas me perguntam, e aí, o que mudou? Né? Encontrou Jesus? Né? Realmente é difícil, né? Eu passei... Porque é uma experiência de cisne negro, né? Que você teve, né? A gente depois pode falar o que me levou a cumprir pena, mas sob o ponto de vista existencial, assim, antes, né, de acontecer isso, eu era como você, assim, eu tomava Rivotril se o elevador demorasse mais do que 30 segundos para subir, né? Então, a primeira coisa, você vai descobrindo seus limites, né? Você vai descobrindo seus limites, quando você tem aquela experiência de entrar numa prisão de segurança máxima, a pior dos Estados Unidos, né? Eu tinha certeza, a partir de alguns olhares, né? Sabe, um terror absoluto, né? De que eu não conseguiria ficar lá 2 horas, né? E foram um pouco mais de 3 anos lá. Então, primeira takeaway, que eu tiro disso tudo é que a gente não conhece os limites, não é? A gente não conhece os nossos limites, até que a gente seja colocado à prova, né? Não dá... talvez o seu medo de você superasse 10 anos disso, mesmo tendo medo do elevador, a gente vai se descobrindo à medida que o estresse que te parece insuportável vai te acometendo, né? Outro ponto, assim, que eu sempre penso que mudou, né, na minha vida, eu podia falar um monte de palavra idiota aqui. Não, o valor... eu passei minha vida inteira cuidando dos meus filhos, né? Meus valores nunca mudaram, nunca fui
sabe aquele cara que, eu trabalho porque isso aqui. Não, assim, sabe, eu fiz o que eu queria fazer, né? Em 2007, quando o Enzo nasceu, eu já estava estabelecido, trabalhei muito menos, né? Então, assim, eu comecei a dar valor ao que importa. Não, né? Os valores que eu dava antes e agora são os mesmos, e graças a Deus, nesse ponto, não me equivoquei naquilo que eu gostaria de me devotar. Mas, assim, uma coisa que mudou muito fortemente em mim, que mudou essencialmente, né? É que eu era, antes do ocorrido, um sujeito movido a desafios, certo? Então, eu topava qualquer desafio, né, contanto que aquele desafio me fosse intelectualmente challenging e tal. Então, não, sabe, coisa assim, né? Desde que eu era menino, né? Eu estava indo para a 7ª aula de educação física, jogar futebol, que eu estava puta afim, tá? E aí o professor Gouveia me coloca uma questão da Olimpíada Internacional de Matemática em Buenos Aires e tal. Esse aqui é um desafio para você. Né? Eu falei, não, peraí. E aí eu começava a resolver lá, perdia a aula e tal. Eu não queria, eu queria jogar bola, né? Mas eu topava o desafio, eu me sentia desafiado o tempo todo. E eu me movia a desafios, né? E o que me levou a essa situação, que foi horrível, né? Também foi buscar superar um desafio, né? Eu não tive nenhum incentivo econômico, não tive nada. Né? Tinha um desafio, o cara transferia uma grana que ninguém conseguia. Eu falava, pode deixar que eu consigo. Faz assim, assim, assado. Né? Então, o que mudou essencialmente, né, tem uma frase de São Paulo que diz assim, tudo posso, mas nem tudo me convém. Né? Isso mudou para mim. Né? Então, hoje, eu posso até olhar para um negócio e falar, isso aqui é super, né? Eu adoraria resolver esse puzzle, né? Ou mesmo encher o saco daquela pessoa que diz que eu não vou conseguir fazer, né? Ou mesmo, mas aí eu penso, o que eu tenho para ganhar? Quais são meus riscos, né? Vai fazer bem para mim? Vai fazer bem para minha família? Vai ser legal para as outras pessoas, né? E eu acho que assim que a grande vítima de toda essa época de desafio, movido a desafio, não foram os outros, fui eu mesmo, né? Eu que perdi a aula de educação física, eu que perdi a namorada, né? Porque uma menina linda, eu estava quase lá e tal, mas aí ela dizia, não, porque isso aqui, olha, dá para fazer assim? Falou, não, sabe como os caras discutir? Então, assim, e principalmente, né, obviamente, na milésima potência, o que me levou ao meu tempo de reclusão. Sempre fui eu a grande vítima, né? Agora, eu acho que esse é o que existencialmente mudou de fato em mim, né? Porque aquilo de resistir, né, é algo que já estava em mim, né? Não foi que eu descobri lá, mas o que mudou existencialmente foi isso. Seu áudio, Zé Márcio. Você escreveu a respeito dessa experiência toda, não? Olha, quando eu cheguei ao Brasil, né, me foi contratado um grupo de jornalistas para fazer, sei lá, crisis management.
né? Nossa, foi horrível, né? E aí eu tinha que olhar desse jeito, e eu tinha que falar assim, falar assado, e, e, e vários jornalistas ficavam fazendo perguntas capciosas, e eu tinha que rir num determinado momento, falar pouco no outro, não falar nada no outro, né? E aquele processo foi horrível para mim, né? E o resultado foi péssimo, né? Porque eu falava, eu já cumpri a minha pena, não devo mais nada a ninguém. Olha, se a senhora se interessar por essa determinada questão, faça a sua própria investigação. Sei lá o quê, sei lá o quê, sei lá o quê. Bom, aí eu decidi fazer exatamente o contrário do que haviam me treinado, né? Isso redundou numa reportagem da Bloomberg que ficou bem legal, né? Depois disso, é óbvio, né? As pessoas elas as pessoas não compram mais, né? O currículo do candidato a senador, né? Não, olha, eu era uma pessoa muito simples, trabalhei muito, cuidei da minha família, graças a Deus ganhei dinheiro, agradeço muito. Sabe, as pessoas não se identificam porque no final das contas, essas histórias não existem, né? E por conta disso, né, eu fiz um outro vídeo, né, falando sobre o assunto, né, e foi escrita recentemente uma biografia, né, ainda não foi lançada, né, mas eu acho que, inclusive, falar sobre isso faz bem para mim, porque eu pondero ao falar, né, eu penso falando, né. Vai lá, Caio. Diz que não escreveu exatamente durante esse tempo, mas e como é que foram as leituras? Foi um tempo que você leu muita coisa relacionada com matemática ou mesmo com filosofia? Porque essa forma de você falar é profundamente filosófica, né? Queria saber se tem alguma leitura e alguma influência. Olha, eu vou te confessar uma coisa, né? Eu recebi muitos livros, né? Muitos livros de muitos amigos meus, né? E tinha uma questão, primeiro assim, meu óculos estava quebrado, né? Era um óculos de plástico quebrado. E não sei o que aconteceu, meu grau disparou, assim, de grau para leitura de 1,5 quando eu entrei para 4 quando eu saí. Aí eu também não enxergava direito, né? E eu não estava na vibe de ler nada. Eu não estava na vibe de ler nada, eu não queria ler nada, né? E eu ficava assim até constrangido, porque eu via que os amigos compravam aqueles livros exatamente aqueles que eu gostava, que eu adoraria, né, e tal, mas eu não... Inclusive o Omar Amanati, que esteve comigo nesse lugar em Nova York, que é um cara gigantesco, né, um dos maiores tecnólogos de Wall Street, um dos caras mais poderosos de Hollywood, e o cara que tem o resort mais top e de sucesso do mundo. Então é um cara que tem credenciais, ele é referência global em finanças, em produção cinematográfica e em resorts, né? Eu fiquei muito amigo dele, fiquei irmão, né?
até hoje não, todo dia a gente se fala. E ele tem um vídeo que está no meu perfil do LinkedIn que ele fala assim, ele me mostrou grandes conceitos, né, sobre matemática e tal. Eu fiquei absolutamente feliz de falar, olha, lê esse livro, Omar, que é sensacional, né? É sensacional e tal. Então, praticamente eu dei todos os meus livros para o Omar. Só que o Omar me retribuiu com uma única leitura, que foi divina, né? O Omar, ele é considerado um dos 500 muçulmanos. O Omar é considerado um dos 500 muçulmanos mais importantes do mundo, né? E se a gente tem 2 bilhões e pouco, né? Ser um dos 500 é consideravelmente importante, né? E ele, um cara muito espiritualizado, todos os dias, ele me abria o Alcorão e lia a história de José, né? José do Egito, né? O escravo, né? E porque é uma história que, porra, salvou minha vida, né? O José ficou 13 anos preso, né? 13 anos preso. Assim, 13 anos preso, muitas vezes injustiçado, nunca reagiu, né? E no final acolheu a todos, inclusive aos detratores, né? Então era muito... o Omar é uma pessoa iluminada, né? Porque todo dia ele lia, conversava, e parava num trechinho assim de 3 palavras e conversava, né? Eu acho que eu não li nada, porque meus livros eu dei e o livro do José ele me leu, né? Então foi isso. Você está com que idade agora, Marcos? Eu nasci 16 de maio de 71, estou com 53 anos. E você, o que você está planejando para os 42 anos que te restam? Olha, eu não conto com o tempo. Não é porque eu acho que eu vou morrer e tal, mas eu não conto com o tempo. Assim, eu fico absolutamente irritado, né? Os meus amigos falam, os 50 primeiros anos da nossa vida foi assim, os próximos 50 serão assado. Eu fico absolutamente irritado, né? É uma estupidez achar que você tem muitos anos pela frente, né? Independente da sua idade, né? E também me parece um raciocínio de quem não fez nada e está se consolando que ainda tem muito tempo para fazer, né? Então, eu vou te dizer como eu estou agora, né? Dado que eu não acredito não acredito no tempo, venha como vier, né? E que eu assim, a vida me fez ter que renascer, né? Então hoje eu me vejo assim como uma pessoa de 18 anos, né? Cheio de vontade, cheio de coisa para fazer, né? E até é ruim isso, porque o que eu quero mesmo assim, eu acho que o dinheiro vem, né? Mas eu queria deixar algum conhecimento, né? Algum legado, um método, uma forma de operar, alguma coisa, né? Alguns amigos muito gentis falam que eu já consegui, mas eu tenho certeza absoluta que eu não consegui. Então, eu quero perseguir isso, né? Eu quero
esse é as pessoas talvez chamem de arrogância, mas eu acho que é uma espécie de santa audácia, né? De querer ver o meu trabalho viver 50, 100 anos depois de mim, né? Então, eu estou montando, eu já tenho, né, uma empresa de pesquisa econômica, né? Eu comprei uma gestora de recursos, né? Eu tenho uma empresa de advisory, né? E uma empresa de sistemas, né? Onde eu programo, modelo e programo alguns algoritmos para o mercado. Lógico, assim, isso aí tem que me dar dinheiro, né? Tem que ter um senso econômico, né? Mas eu espero que daí, né, dessas 4 vertentes, que na verdade é uma jornada só, né? Você faz uma pesquisa sobre uma determinada ação, sobre um determinado ativo, né? Aquilo te dá, você pode desdobrar em vendas de relatório para aquilo, você pode operar aquela ideia, aquilo te leva chama a atenção dos controladores das empresas e tal, e que você mostra o conhecimento sobre a empresa ao fazer o relatório, que te leva a ser chamado para fazer advisory para a pessoa. E essa parte de sistemas é um desdobramento absolutamente natural da gestão e do research, né? No research ninguém quer mais um PDF, né? Todo mundo quer um sistema, né? Olha, gostei daquele seu call e tal, mas assim, e amanhã, depois da manhã, nas próximas condições de mercado, aquilo se estabelece? Não, eu quero parametrizar e quero monitorar aquilo, né? E para gestão de recursos também é super, super importante, né? Eu espero que desse meu esforço empresarial venham o provento econômico e também lá eu deposite alguma ideia que possa ser relevante. Marcos, como é que, eu não sei se você se debruçou, assim como você leu Taleb, mas as reflexões do Jorge Soros, teoria da reflexividade, não é? Sim, maravilhoso. Se você pudesse falar um pouco para nós aqui. Olha, como é que você enxerga? O Soros é um gênio, né? Na verdade, atrás dele, ele está no ombro do Popper, né? Do Karl Popper. E ele é um cara que urgentemente o nosso presidente do Banco Central deveria estudar, né? Porque continua o Roberto Campos Neto, é isso? Eu não sigo notícia, não sei nada. Eu quero entrar num estado que eu não sei nem quem é o presidente do Brasil e tal. Mas, quando você lê o que o Roberto Campos Neto fala, você vê que ele ignora redondamente, né, o legado do Karl Popper e do Soros, né? Porque o que o Popper, o que o Soros sacou das aulas com o Popper, né? É assim, o mainstream, né? A via tradicional, aquilo que é dado como lógico e certo e correto aqui, vamos falar de ações, assim, aqui o que leva a uma apreciação da ação, né, um aumento do preço ou uma queda, uma variação, né,
são mudanças nos fundamentos da empresa, né? Então, vamos dizer, classicamente se diz o seguinte: aquela empresa era negociada a 10, causa, ela lucrava X, passou a lucrar 1,2x, numa velocidade maior, melhora de fundamento. Então, a ação foi de 10 para 13. Né? A causa do movimento da apreciação de uma ação é o fundamento. Aí precisa de um gênio, né, para se perguntar se é verdade, né, porque parece tão óbvio. E Soros disse assim: não, né? E se é o preço que leva ao fundamento? Mas que loucura é essa? Não, veja assim, o preço está 10. A empresa continua no dia a dia lá dela, não mudou nada. Se eu levar esse preço, ou se alguém do mercado levar esse preço para 13, aquilo vai mudar o fundamento da empresa, né? E ele engendrou toda essa teoria a partir de um negócio muito importante, e que tem a ver com o Taleb, que é aquilo que você sabe e aquilo que você não sabe, né? Então, assim, é mais fácil entender o racional, né? Como funciona o racional do Taleb no aspecto econômico, né? Então, se você diz, como o Fernando Henrique disse, por exemplo, que se o Lula fosse eleito contra o Serra, o Brasil poderia virar uma Argentina, né? Aquela narrativa, né, de preço estressou o mercado, né? O preço caiu, os preços ativos brasileiros caíram, o risco subiu, e aí todos os analistas internacionais foram olhar, checar a afirmação: será que o Brasil se tornaria uma Argentina? E lógico que você completa aquela narrativa. Sim, então está justificado, né? O preço, quer dizer, o preço cai, né? E o fundamento do país acompanha. Aí as agências de rating mudam o rating do Brasil, o custo da dívida fica mais alto, a dívida fica impossível de rolar, pede-se que se marque a mercado os títulos públicos, dá um outro bump, e aí vai, né? Então, assim, quando eu falo que o Roberto Campos Neto precisava entender um pouco do Popper, é porque ele fala assim: olha, vamos lá, o racional. O Banco Central não pode fazer muito mais do que ele está fazendo. Enquanto o Brasil não tiver uma disciplina fiscal, uma estabilidade dos marcos regulatórios, né? E vai lá e mete o pau no Brasil, a moda Paulo Leme. Vai lá e mete pau no Brasil. Se o Brasil não tiver isso, né, não há nenhum movimento que o Banco Central possa fazer para conter a inflação. E é isso que a gente está fazendo, né? A gente está agindo tecnicamente, a gente espera que outras medidas sejam tomadas, né? Então, assim, o discurso dele, né, assim, ele já dá nota para o Brasil, porque aquilo, ele está falando sobre o futuro, certo?
né? É aquilo que o Popper fala, você tem uma parte que é certo, outra parte que é o futuro. E a narrativa daquele futuro influencia, então vira uma profecia autorrealizável, entendeu? Então, assim, vamos dizer que um outro presidente do Banco Central, sei lá, com reputação e tal, né, diga assim, olha, eu vejo uma nova era para o Brasil. Né? Acredito nisso. Não importa o governo, nós vamos ter isso. Então, nós precisamos, assim, primeiro, podia tirar o gesso do inflation target, né? Porque o inflation target é assim, a gente é tão ruim, que a gente só vai, o nosso movimento de taxa de juros depende única e exclusivamente da trajetória inflacionária, independente se você tem 20%, 30%, 50% de desemprego no Brasil. Né? Então, esse é um castigo, né, que o Brasil vem tendo há dezenas de anos. Né? Os economistas me odeiam por falar isso, mas assim, você imagina se um... Mas você agora nessa tua digressão, você acaba explicando, porque muita gente ficou estarrecida com o seguinte, bom, espera um pouquinho, você tem 4 diretores no Banco Central, no Copom, que são indicação do Lula, né? O Lula, a gente sabe, está criticando de forma reiterada o presidente do Banco Central, etc. E aí todo mundo pergunta, bom, mas espera um pouco, como é que esses caras votaram, né? Votaram de acordo com os outros membros que estavam colocados pelo Bolsonaro e pelo Roberto Campos. Então, você acabou de dar essa explicação, né? Porque se os caras, os 4, Gabriel Galípolo e os outros, votassem para a redução de 0,5 ponto por cento, o mercado ia precificar o seguinte, olha, quando eles entrarem no começo de 2025, né, eles vão adotar essa... Então, a taxa de juro longa teria uma alteração, né? Então, sim, eles, ao botarem tudo de uma forma consentânea, eles quebraram essas expectativas. Então, esse arrazoado que você fez é interessante porque ajuda a explicar. Não sei se... Isso dizem, né, que o Banco Central tem que seguir o mercado, expectativa de mercado. Qual é a expectativa de mercado? Manutenção? Manutenção. Né, o que dizem? Né? Então, já mostra que é o preço que faz o fundamento. Né? Se o mercado acha, né, que tem que aumentar 1% a taxa de juros, ter um juros real de 15%, e continuar aumentando, né, o Banco Central deve seguir, né, ou deveria seguir, né, por questões fundamentais. Mas, na verdade, ele segue, e aí os fundamentos deterioram. Né? Aí o custo da dívida fica impossível, aí gera um turmoil político, um briga com o outro, e assim, é o preço que muda o fundamento, e não o fundamento que muda o preço. Então, assim, eu considero o Roberto Campos Neto de uma capacidade intelectual absolutamente modesta para o cargo. Né? E toda vez que eu converso com um macroeconomista, toda vez ele fala besteira o que você está falando. Por que isso? Por que aquilo? Porque naquela época, no Brasil, sei lá o quê, no mundo, sei lá o quê. E por trás de toda a narrativa dele, está o seguinte: eu não acredito no Brasil. Eu não acredito no Brasil. O Brasil é indisciplinado, o Brasil é corrupto, o Brasil no final, toda a narrativa dele, olha, aconteceu isso, que aconteceu aquilo, e no mundo aconteceu isso, ele recheia de dados, dá um monte de coisa, com relações espúrias e tal, ri, né, da tese. E aí, eu já convivi com mais de 20
grandes economistas brasileiros. Depois de tudo que eles pregam, que eles estão sempre do lado dos Paulo Leme, dos Roberto Campos Neto da vida, aí vai tomar cerveja. Né? Aí no meio lá ele fala assim, Marcão, estou 100% da minha grana investida fora do Brasil. Eu não vou pôr minha grana suada nessa merda de junk bond brasileiro. Né? Então, aí você começa, né, a entender tudo aquilo, né? E você começa a ver que também é uma pessoa que não pensa muito, mas porque ele é brasileiro, a formação dele é de brasileiro, os filhos são brasileiros, a esposa é brasileira, ele trabalha no Brasil, ele trabalha para um público brasileiro, e ele acha que tirar o dinheiro dele do país, né, investir em ativos estrangeiros, é uma puta sacada, né? Na verdade, isso é um viés cognitivo, entendeu? O Soros, ele quebrou o Banco da Inglaterra assim. Né? Eu vou forçar o preço para baixo, as pessoas vão se perguntar por quê e vão fazer conta e ver que está quebrado. Né? Então, assim, eu julgo o Roberto Campos Neto de uma capacidade intelectual muitíssimo modesta para o cargo que ele ocupa. Marcos, vou fazer uma pergunta. Desculpa, Zé Márcio. É que ele falou da questão de acreditar no Brasil. Eu queria perguntar a sua opinião. Você acredita no Brasil e as razões aí? O que tem no Brasil que te faz acreditar numa possibilidade? E olha, eu vou te dizer o seguinte, eu acho o negócio de país uma abstração maluca. Né? Eu estudei muito matemática abstrata, né? Então, em matemática abstrata, você pensa em esferas, ou esferas que têm as propriedades de uma esfera, mas não parecem nada uma esfera, é um negócio maluco que não existe na natureza, não existe em lugar nenhum. Né? Eu acho o negócio de país uma abstração maior do que isso. Assim, eu não acredito no país, né? Eu acredito nos bairros, nas vilas, eu acredito nas cidades-estados. Né? As cidades-estados têm 4.000, 5.000 anos, o país tem quantos anos? 500, 300? Né? Então, e por que eu vou fazer um preâmbulo, né? Por que eu não acredito no país? Porque porque o país congrega, de fato, né, os brasileiros não são iguais, mais ou menos parecidos, têm o mesmo problema, têm a mesma cultura, vieram da mesma família. Para mim é uma abstração muito louca, né? Esse negócio de país. Você vê, por exemplo, eu estive recentemente no Líbano, né? E eu visitei, né, uma cidade chamada Trípoli, né? Trípoli, né? Tripoli, né? São 3 cidades. Ela foi constituída para atender o fluxo mercantil de 3 cidades. As 3 cidades, ninguém nunca perguntou em que país está. Né? Estava na Síria, estava na Palestina, estava na fronteira com a Turquia. Né? Você vê hoje, né, você conceber... você imagina se conceber uma cidade para atender 3 fluxos estrangeiros. Primeiro você tem que ter acordo, isso, aquilo. Não existia. Não existia país, né? Não existia... e aí, então, você monta uma cidade de Trípoli por uma razão. Né? Qual que é a razão? Prosperar. A razão não é porque você vai
você tem um posto avançado para o Oriente Médio, nem porque você lá tem reserva de urânio para criar bomba atômica, não é porque lá... Não, é para prosperar. A cidade tem a ver com os interesses da família e do indivíduo. O indivíduo, né? O que o indivíduo quer? O indivíduo quer prosperar, que a família prospere e que vivam bem, né? Quando você vai amontoando isso, né? Tudo se perde e parece que para mim fica irremediável. Sabe, por exemplo, olha, em 2020, em Beirute, explodiu o porto explodiu inteiro, pela 8ª vez, Beirute foi para o ar. Né? O povo de Beirute, né, são pessoas assim, de origem cananeia, fenícia, são netos, bisnetos de mercadores, banqueiros, pessoas que amam viver, né? O Líbano é liberal, balada até as 9 horas da manhã, os cristãos falando francês, misturando francês com árabe, na mesma palavra, bonjour, né? Bonjour, bom dia 2 vezes, né? O en no final do árabe 2 vezes. Os muçulmanos de Beirute falando inglês, a molecada de Nike, sei lá o que. O pessoal do Oriente Médio chama o Líbano do país do haram, o país do pecado. O pessoal vai lá para namorar, para ir para balada e tal. Explodiu. O Beirute explodiu em 2020, porque o Hezbollah guardava uma substância química no porto, que eles haviam dito que foi um negócio confiscado de um navio que não tinha nota fiscal e que um sujeito lá, 2 caras foram lá na parte elétrica e dispararam uma faísca e tudo aquilo explodiu, não sabiam que tinha aquele poder de explosão. Não, mas não é nada disso. O Hezbollah recebeu, né, uma substância química que era para ser levada para a Síria, para fabricar bomba para jogar em Israel. O exército, o Israel descobriu, bombardeou, explodiu Beirute. O que isso tem a ver com o povo? Né? Porque a gente fala assim, não, o palestino está por detrás do Hamas, são os mesmos interesses. Uma ova. Não, o Benjamin Netanyahu representa o povo judeu, uma ova. Então, agora, olha esse exemplo crasso. Entendeu? Os caras, assim, neto de banqueiro, vista para o mar, turismo, todo mundo, McDonald's, American Way e tal. Mas o governo libanês ajudou, pela 8ª vez, por uma decisão estúpida, a explodir Beirute. Então, assim, eu fico puto com esse negócio de país, né? Mas, falando do Brasil, né? Com todas essas limitações, que eu te disse que eu não acredito em país nenhum, né? Com todas essas limitações, eu acredito no Brasil, né? O Brasil, né, é um país de atletas e artistas, por exemplo, né? O pessoal da um fundo texano, Hicks First Museum Tate, em 98 vieram para o Brasil para fazer o estádio do Corinthians pela primeira vez, deu errado. E os texanos lá, os donos do dinheiro, chegaram para mim e falaram assim: vamos montar um family office no Brasil só para atender atleta e artista. Eu falei, por quê? Cara, vocês são um celeiro de atleta e artista, né? Eu acredito no Brasil. Meu primo, Carlos Eduardo Abud, outro dia ele falou, quem é mais rico, né? Ele escreveu alguma coisa, né? Ele é um super intelectual, fala, professor de mais de 25 línguas estrangeiras e tal. Perguntaram para ele no Quora, alguma coisa assim,
o Brasil, compare a riqueza do Brasil com a riqueza americana. Cara, ele deu um show. Ele mostrou que culturalmente o Brasil é 1000 vezes mais rico que os Estados Unidos. Em ritmos, né? Na música, na arte, nas culturas populares, né? Então eu acredito, né? E eu não compro, né, essa falácia de que é com educação que se desenvolve um país. Quem entende a primeira página de estatística pode ver que todos os países, inclusive que são exemplos de educação que mudou o país, todos os países primeiro enriqueceram, né? Depois investiu-se em educação. Por qualquer métrica. Primeiro enriqueceram, depois investiu em educação. Né? Na verdade, a educação é um produto da riqueza. Né? O avô fica muito rico, né? E o neto, como ele é rico, ele desfruta de um bem de luxo, que é estudar. Né? Não existe, assim, se você pegar estatisticamente, se você pegar narrativas históricas, não existe. Então, assim, eu não acredito que o Brasil tenha esse grande obstáculo. Não acredito, né? Eu sei, né, que o Brasil é um país, né, por não ter grande bagagem, né, e grandes especialidades, né, falando em geral, né, do povo, é um país que se lança a empreender, né, e eu acho que esse é o caminho para um país, né, empreender. Sabe, o meu filho Aldo, ele perguntou para mim, por que, papai, que no Líbano você pode barganhar qualquer coisa, um táxi, um sanduíche, uma camiseta, e no Brasil você não pode. Eu falei, olha, porque no Líbano todos os negócios, todos entre aspas, são de donos, dos donos. O dono está lá. E é o dono que dá o desconto. Né? No Brasil não é assim. Né? O que pode a mulher do caixa do Pão de Açúcar? Né? Então, eu acho que o caminho é empreender. Né? O caminho é empreender, o caminho é educação. A gente tem uma riqueza cultural gigantesca, a gente tem um potencial turístico gigantesco, né? A gente tem uma narrativa de merda sobre as condições turísticas do Brasil. Né? Quando eu fui recentemente para o Líbano estava tecnicamente em guerra ao sul do Líbano, né? E a gente foi lá estudar os alertas e tal, para não ir assim, não vá de jeito nenhum, sei lá, perigo 70, né? São Paulo 80, Rio de Janeiro 95, entendeu? Então, assim, a gente tem um mar azul, né? Uma Amazônia azul, né? O pessoal da Marinha chama Amazônia azul, o maior litoral do mundo, o litoral mais rico do mundo, né? Nós temos a Amazônia verde, né? Então eu acredito no tanto que eu consigo acreditar no Brasil. Marcos, o nosso tempo já estourou, mas eu não resisto, Caio. Você escreveu um livro. Aliás, eu cheguei a ler, muito bom, muito bom. Você está pensando em escrever mais algum romance, alguma coisa? Então, eu tô em produção de 6 livros técnicos, que estou fazendo. Alguns em parceria, outros sozinho. Esses 6 livros são sobre risk management,
né? Risk management, porque risco, né? Você precisa ser um polímata, né? Na verdade é o seguinte, as pessoas inventam, departamentalizam o conhecimento e depois dizem que a pessoa que conhece 2 ou mais campos profundamente é um polímata, né? Na verdade, né, se você pegar qualquer Wikipedia do cara do século XVIII para trás, ele tem 12... Ele é matemático, físico, químico, astrônomo, astrólogo, médico, engenheiro, né? Hoje em dia, você vira polímata, mas assim, eu acho que esse é um grande desafio para mim, intelectual, o risco, porque eu tenho skills quantitativos, né? Eu fundei 52 empresas, né? Desde os 18 anos de idade. Eu conheço a rua, né? Eu já tive, inclusive, esse problema com a justiça, né? Então, eu acho que, se Deus quiser, eu vou conseguir ser uma referência mundial em risco, né? Como ele for, né? Não é o risco do nerd, né? Que é enganado pelo espertalhão, isso que fez o Garantia quebrar, foi o PhD supervisionando o favelado, né? O PhD deu 10 voltas no favelado, né? E nem é o favelado, né? Que talvez falte para ele falte para ele outros skills para fazer um risk assessment completo, né? Então, os 5 livros são sobre isso, Rigor. Obrigado. Muito bom, Marcos. Aprendi muito aqui sobre finanças e sobre essa relação profunda que você estabelece entre, eu chamaria assim, um certo rigor espiritual, ético espiritual, um rigor matemático e também um rigor econômico, né, que você apresentou aqui, né, algo disso, né? Tem com certeza mais coisas aí que poderiam ser exploradas. Só tenho a agradecer. Na próxima entrevista a gente fala sobre o Gödel. O Gödel é muito Pois é. Mas a gente deixa para o próximo. Pois é, fica essa deixa então para uma outra conversa, né? Que com certeza vai ser mais uma conversa muito, muito prazerosa e instrutiva, né? Espero que o pessoal que tenha assistido aí também tenha gostado. Eu acabei não colocando aqui os comentários, mas foram muitos comentários aqui do público. Também agradeço aí todo mundo que assistiu a gente. E eu agradeço mesmo a vocês, porque para mim falar com vocês é uma oportunidade única por conta da qualidade dos entrevistadores, né? Isso não é fácil de conseguir, né? Normalmente eu tenho um monte de pedido para entrevista para pessoas que fazem a pergunta e ficam pensando, lendo a próxima sem a menor condição, né, de ou sumarizar, ou interferir, né? Então, assim, é uma oportunidade única estar com vocês. Os professores Caio e o Zé Márcio Rego. Obrigado. Obrigado, Marcos. Até mais. Boa noite. Até a próxima. Obrigado.